Imagine que você pudesse viajar no tempo, voltando séculos, milênios, eras, até chegar ao exato momento em que o primeiro sopro de consciência humana surgiu na Terra. O que você veria? Seria um jardim exuberante onde um homem e uma mulher despertam sob o olhar de um criador? Ou seria uma savana africana árida, onde um grupo de hominídeos começa a caminhar de forma diferente, transformando-se lentamente naquilo que somos hoje? Essa é, sem dúvida, a pergunta mais profunda da nossa existência. De um lado, a fé e a tradição milenar das escrituras sagradas, que falam de Adão, Eva e a origem divina. Do outro, os fósseis, o DNA e a ciência da evolução que nos conecta aos primatas. Prepare-se, porque hoje, no mundo da história, não vamos apenas contar os fatos, vamos mergulhar no maior enigma da humanidade. Afinal, nós fomos criados ou nós evoluímos? E será que essas duas respostas são tão opostas quanto parecem? Antes de começarmos, eu quero te fazer um desafio. Escreva agora mesmo nos comentários o que você acredita, ciência ou fé. Vamos descobrir se ao final deste vídeo sua opinião continuará a mesma. Para bilhões de pessoas ao redor do mundo, a história da nossa origem está contida em poucas páginas de textos sagrados. No livro do Gênesis, a narrativa é poderosa e poética. Deus molda o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Assim surge Adão. Logo depois, da sua costela, surge Eva. Eles são os primeiros, os únicos, colocados em um paraíso de perfeição. Essa história não é apenas um relato religioso. Ela moldou a civilização ocidental, nossa moral e nossa arte. A ideia de que somos feitos à imagem e semelhança de algo superior nos dá um propósito único. Para quem acredita no criacionismo, a complexidade do corpo humano, a consciência e a capacidade de amar não poderiam ser fruto do acaso. Como uma máquina tão perfeita como o cérebro humano poderia surgir de mutações aleatórias? Para muitos, a resposta é óbvia. Houve um planejamento, houve uma intenção. Mas aqui entra o mistério que intriga até os fiéis. Se Adão e Eva foram os primeiros, como a humanidade se expandiu? Onde estão as evidências físicas desse jardim? É nesse ponto que a curiosidade humana começou a olhar para o chão, para as pedras e para os ossos antigos, buscando uma resposta que os olhos pudessem ver. Enquanto a religião olha para o céu, a ciência olha para a terra. No século XIX, Charles Darwin abalou o mundo com uma ideia que parecia um absurdo na época. Nós não surgimos prontos, nós nos transformamos. A ciência nos diz que, há cerca de 6 ou 7 milhões de anos, na África, existiu um ancestral comum. Dele surgiram duas linhagens, uma que deu origem aos chimpanzés e bonobos, e outra que, após milhões de anos de adaptação, resultou em nós. Isso não significa que viemos do macaco que você vê no zoológico hoje. Significa que somos primos distantes, e as provas são difíceis de ignorar. O nosso DNA é 98% idêntico ao de um chimpanzé. Mas o que aconteceu com aquele 2%? Foi ali que a mágica da evolução aconteceu. Imagine o cenário. As florestas africanas diminuindo, a savana se abrindo, nossos ancestrais precisaram se levantar para enxergar predadores por cima da grama alta. Ao ficarem em pé, as mãos ficaram livres. Mãos livres começaram a carregar ferramentas. Ferramentas exigiram um cérebro maior para serem usadas. Foi um efeito dominó que durou milhões de anos. Lucy, a famosa Australopithecus afarensis, descoberta em 1974, é um elo fundamental nessa corrente. Ela andava sobre duas pernas, mas seu cérebro ainda era pequeno. Ela era o meio do caminho entre o que fomos e o que somos. Mas então, onde está o primeiro humano nessa árvore genealógica tão confusa? É aqui que a discussão ferve. Se a ciência diz que a evolução é um processo lento, onde não existe um primeiro indivíduo, mas sim uma população que muda gradualmente, como encaixar Adão e Eva nisso? Muitos defensores da fé argumentam que a evolução é apenas uma teoria e que faltam os chamados elos perdidos.
Eles apontam para a complexidade irredutível da célula humana, como algo tão pequeno e complexo poderia surgir sem um criador. Por outro lado, os cientistas rebatem dizendo que as lacunas no registro fóssil estão sendo preenchidas a cada nova descoberta. Mas e se eu te dissesse que existe algo chamado Eva mitocondrial? A ciência moderna descobriu que todos os seres humanos vivos hoje compartilham um ancestral feminino comum que viveu na África há cerca de 150 a 200 mil anos. Do mesmo modo, existe o Adão cromossomial Y. Isso não prova a história bíblica literalmente, mas é uma coincidência fascinante que a ciência aponte para uma origem comum, quase como se o DNA guardasse a memória de um início único. Aqui vai uma pergunta para você que está ouvindo. Você acha que é possível acreditar na evolução e em Deus ao mesmo tempo? Muitas pessoas acreditam na evolução teísta, onde o Big Bang e a seleção natural seriam as ferramentas que Deus usou para criar a vida. O que você pensa sobre essa conciliação? Deixe seu comentário, eu quero ler as diferentes opiniões. Independente de como começamos, o verdadeiro enigma é o que aconteceu depois. Por que nós, e não os neandertais, dominamos o mundo? Por que nós começamos a enterrar nossos mortos, a pintar cavernas e a olhar para as estrelas tentando entender nosso lugar no universo? Se viemos de primatas, em que momento ganhamos uma alma? Ou a alma é apenas o nome que damos à nossa consciência avançada? Se fomos criados do barro, por que nosso corpo carrega tantas falhas evolutivas, como o dente do siso ou o apêndice, que parecem restos de um passado distante? A história da humanidade é feita de descobertas e mistérios. O vídeo sobre o primeiro humano que postamos aqui no canal gerou um debate incrível. Muita gente defendeu que a Bíblia é uma metáfora, outros que é a verdade absoluta e outros que a ciência é a única luz. A verdade é que quanto mais cavamos, mais perguntas surgem. O enigma do primeiro ser humano não é apenas sobre biologia ou teologia, é sobre nossa busca por identidade. Chegamos ao ponto crucial. Adão e Eva representam nossa necessidade de sermos especiais, de termos uma origem divina e um propósito maior. Os primatas e a evolução representam nossa conexão com a natureza, a prova de que somos sobreviventes de uma jornada épica de milhões de anos. Talvez o primeiro ser humano não tenha sido um único indivíduo, mas sim um momento. O momento em que o primeiro ser olhou para o próprio reflexo na água e se perguntou: quem sou eu? Este vídeo não termina aqui. Ele continua agora aí embaixo, nos comentários. Eu li cada um dos comentários do vídeo anterior e sei que vocês têm visões poderosas sobre isso. Você defende a ciência dos primatas e da evolução? Ou você acredita na criação divina de Adão e Eva? Ou será que o segredo está no meio termo? Não esqueça de se inscrever no Mundo da História para mais mergulhos profundos como este. Clique no link que está aparecendo na tela para ver nosso vídeo sobre como era o mundo antes dos humanos. Você vai se surpreender com o que a Terra escondia. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo debate.